E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero trazer aqui uma atualização das revelações de Deus sobre o Brasil nos dias atuais. Vamos analisar isto lembrando e sempre procurando contextualizar, e é uma atuação nossa, humana, tentar visualizar o cumprimento já dessas coisas. Há profecias bíblicas escatológicas para o tempo do fim, que já estão se cumprindo, mostrando que nós estamos muito próximos mesmo do tempo do fim. Mas há profecias específicas que têm sido dadas mais recentemente. E essas profecias precisam também ser analisadas porque sinalizam o tempo e mostram o propósito de Deus. Quando Jesus falou dos acontecimentos finais, porque foi perguntado, mestre, que sinal haverá da tua vinda? Jesus deu uma série de sinais que, em geral, todos estão se cumprindo em nossos dias. Mas ele disse, vede que ninguém vos engane. Época de muito engano, muita influência de várias fontes, mas o povo de Deus precisa estar atento a tudo aquilo que Deus quer. De qualquer forma, a finalidade pela qual Jesus enunciou alguns sinais está clara nas palavras dele. Para que vigiemos, vigiai, 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 porque não sabeis o dia nem a hora, vigiai. O povo de Deus não está vigiando. Ama o mundo, se distrai com as coisas do mundo. Os crentes não estão ligados na voz de Deus, não estão sintonizados com o que Deus está fazendo. Muitos estão querendo saber, mas não fazer. Muitos estão querendo adivinhar o que vai acontecer e se apegam a profecias preditivas e acham maior barato saberem de profecias do que vai acontecer, somente para eles saberem. Mas eles não estão querendo perguntar a Deus o que Deus quer que se faça. Mas a Bíblia já responde, o apóstolo Pedro disse, tudo isso que aí está no mundo está reservado para fogo e destruição. Então, se é assim, que pessoas devemos ser nós? Vamos estar levantando bandeirinha branca pela paz, manifestações pela água, pela preservação do meio ambiente, para salvar o planeta, para defender o clima? É assim que devemos ser? Não. Isto é para o mundo. Não que seja errado isso, mas isso não é para nós. O apóstolo Pedro responde, que pessoas devemos ser nós? Pessoas que vivem em santo trato e piedade. Deus está querendo despertar os crentes para viver uma vida de santidade, o que não está acontecendo. Crentes gostam do mundo, assistem novelas, amam o dinheiro, amam os prazeres, investem no mundo, estão colocando seus sonhos em coisas materiais do mundo. Isso não é santidade. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, é a ordem do Senhor. Os crentes não estão sendo santos. Estão amando o mundo, se distraindo com as coisas do mundo, se envolvendo com as coisas do mundo. Então Deus está despertando o seu povo. Profecias mais recentes dão conta de que Deus revelou que vai haver uma guerra civil no Brasil, confrontos, muito sangue derramado, mas
Qual o propósito de Deus? Se Ele mesmo nos diz na Bíblia que nós devemos orar, usar a prática de oração e intercessão pelas autoridades para que vivamos vida mansa e tranquila. Pois é porque os cristãos não estão orando. E o Senhor manda a dor para despertar o povo para a oração, o que não está acontecendo. Há um princípio bíblico lá atrás, no Antigo Testamento, que vale também para nós hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei no céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A terra do Brasil só vai ser sarada depois que muito pecado for confessado. Por enquanto, os pecados estão aí, muita corrupção, inclusive dentro das igrejas, muita imoralidade, as igrejas aceitando todo tipo de perversão sexual. Muito pecado tem que ser confessado, tem que haver muito arrependimento. Líderes não estão se arrependendo de passarem a mão sobre o pecado da imoralidade nas igrejas. Então a dor vem e o Senhor já determinou e agora não volta atrás. Eu me lembro daquela época do rei Josias. O rei Josias se quebrantou, chorou e orou e buscou o Senhor. É como se o presidente Bolsonaro estivesse orando, chorando, buscando a Deus. O Senhor disse, está tudo bem, para você está valendo, o rei Josias, você vai morrer em paz, mas eu não vou voltar atrás da destruição que eu já determinei sobre essa terra e da matança e do sangue que vai ser derramado aqui. É o que Deus diz sobre o Brasil, não tem volta. Agora, teoricamente, se o povo de Deus se humilhar, orar, chorar e buscar o Senhor, Deus vai perdoar e vai sarar a terra. Mas isso não está acontecendo e não deve acontecer. Deus tem dado muitas revelações sobre isso, essa revelação básica que vai haver, esse derramamento de sangue no Brasil. Mas a gente, acostumados com o que o Brasil é, a tradição do Brasil, a índole pacifista do povo brasileiro, será? Nós nos acostumamos com isto e achamos que Deus é brasileiro e que tudo vai continuar num patropi, num maravilhoso país tropical de paz e amor. Não, não e não. A ira de Deus está sobre esse país para que o povo dele se volte para ele. Veja bem, o propósito da profecia e de tudo que vai acontecer cumprindo a profecia é para que o povo de Deus se volte para ele, para se preparar para o arrebatamento. E os outros? Os outros que não querem saber de Deus, que viverão as consequências de seus atos e depois vão encontrar Deus como juiz. Mas não é por eles que Deus está fazendo a dor vir sobre o Brasil. A pandemia veio, aparentemente não adiantou. O povo de Deus, que se chama pelo seu nome, não se voltou mais para Deus com a pandemia. Pelo contrário, se afastou. Antes só assistiam culto nas igrejas, agora assistem na internet, online, e não mudaram em nada sua conduta. Mas há um pequeno povo, uma pequena parte desse povo que está entendendo. São cristãos que estão começando a fazer reuniões nas suas casas para orar mais, estão se comprometendo a vigílias, relógios de oração, consagrações, subir monte, mas é muito pouco. E mesmo esses que estão orando sem orientação do Espírito Santo, segundo Romanos 8, 26. Estão orando a esmo, do jeito que eles querem, para buscar a bênção para eles ou buscar o poder, mas eles não estão orando a oração da intercessão, do arrependimento de pecado e a intercessão pela pátria e pelas autoridades. Essa oração raramente está sendo feita. Não há ninguém na brecha desta nação. Os grandes líderes estão próximos ao presidente para buscar um cargo, buscar uma fatiazinha de oportunidade. Eles não estão lá para exortar o presidente, nem para orar por ele, não. Eles estão lá para buscar o interesse
para eles o interesse político. É triste essa realidade. Então Deus revela, vem a dor. Há muitas revelações próximas que podem ser conferidas ou não, mas de qualquer forma são revelações que dão conta de um grande tsunami contra nós, uma inundação contra nós. No nosso caso da comunidade, essa inundação vai trazer e está trazendo peixes, mas vai trazer tribulação também, sem dúvida nenhuma. Mas muitos peixes, isso está acontecendo. Deus tem trazido muitas pessoas para o nosso meio, pessoas que estão desorientadas, estão precisando de se refugiarem onde há a palavra de Deus, onde há a direção de Deus. Isso de fato está acontecendo, mas não nos torna imunes à inundação que vem, avalanche, o tsunami, grande onda. Tudo isso tem sido revelado de inúmeras maneiras por Deus em muitos lugares, essa onda contra os cristãos no Brasil. Agora, outra revelação mais recente é de um furacão vindo contra nós, contra o povo evangélico no Brasil. A gente precisa entender, o furacão não é contra o Brasil e nem vai destruir o Brasil agora. O furacão é contra o povo de Deus no Brasil. E a revelação dava conta de que nós estávamos no olho do furacão. Uma aparente paz, mas que vai acabar logo. Deus tem nos falado de muitas maneiras. Vai vir de repente. Agora, outras revelações dão conta da intervenção militar, que agora já ninguém duvida. Ela já está, de certa forma, acontecendo gradativamente. O desfile de tanques lá em Brasília, na frente do Palácio do Planalto, para os outros verem também. Já uma programada para próxima segunda-feira, na cidade de Formosa, uma operação militar considerada já tradicional, mas que vai ganhar contornos novos e específicos. Dessa vez, provavelmente, muitos tiros e muito alarde, uma manobra bem mais ampla que vai contar com exército e aeronáutica também. Então, uma manobra bem mais ampla, com muitos tiros e mais estardalhaço. Isto também já é uma certa maneira de manifestação militar. Os militares estão se preparando em todos os lugares. O presidente já tem dado mostras, os comandantes militares também, ministro da Defesa, os generais no governo estão unidos e planejando isso tudo que vai acontecer debaixo aí da sigla GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Uma intervenção, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, para a garantia da lei e da ordem, a GLO. Pois é, tudo isso vai acontecer. Tem havido revelações dos decretos que o presidente vai assinar. Pode isso acontecer dessa maneira ou de maneira diferente, mas isso faz parte dessa onda que vem. E todo o povo de Deus vai sofrer. Agora, o que eu queria acrescentar é que toda essa manifestação que vem, essa instabilidade institucional, política, confrontos de rua e confrontações e sangue derramado, tudo isso visa atacar os cristãos, o povo de Deus, que vai perder muito. Agora, Deus me revela que o povo de Deus vai ser achatado, vai perder muito o espaço no Brasil, porque estão alinhados com o presidente Bolsonaro. Não é que esteja errado, cada um tem direito de escolher a sua linha política, mas os evangélicos, de modo geral, se alinharam com o presidente Bolsonaro, e presidente Bolsonaro ou outro qualquer que esteja no governo, no comando, se ele sair, outro que se levantar, o fato é que o resto do mundo vai se unir contra os evangélicos no Brasil. Vai ser um furacão
contra os evangélicos. A gente já vê prenúncios disso tudo acontecendo por aí, mas são revelações que Deus nos dá. Tudo isso vem contra o povo de Deus no Brasil. A dor maior, o prejuízo maior de tudo que vai acontecer é contra o povo de Deus. Vem coisas terríveis por aí, por exemplo, todas as obrigações de vacinação e de restrições recrudescendo, uma nova onda de Covid. Tudo isso vai se concentrar contra as igrejas e contra o povo de Deus no Brasil. É contra o povo de Deus que tudo isso está dirigido por Deus. É bom a gente lembrar que é Deus quem dirige a história, dirigindo as circunstâncias, e Ele tem propósitos que avisa com antecedência. Ele está avisando há um bom tempo. Tudo isso sobre o Brasil é para despertar o povo dele, que está acomodado, amando o mundo e não está se santificando para o arrebatamento. Então, é para isso que Deus manda toda a dor, e o povo de Deus vai sofrer. E como vai sofrer? Vai diminuir bastante, igrejas vão ser fechadas, o povo de Deus vai perder espaço na mídia, até que se reduza e se volte para o Senhor, de joelhos quebrantados, em oração, nas casas. É este avivamento que Deus está querendo no Brasil, um avivamento em pequenos grupos para buscar o Senhor com arrependimento, o que o povo de Deus ainda não fez no Brasil. Entenda isso e comece a fazer a sua parte, porque Deus vai cobrar de você também.